Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de SEO/DO. Eu sou Luiz Ottoni e se você ainda não me conhece, eu tenho mais de 10 anos de experiência em SEO e este é o nosso terceiro módulo do curso. Então, se você está chegando por aqui agora, talvez você tenha que voltar aí 2 módulos, mas caso você queira continuar aqui com a gente, sem problema também. Então, neste curso, aliás, nessa aula, a gente vai aprender como fazer uma boa pesquisa de palavras-chave, que é algo que é extremamente importante, vital para uma estratégia de SEO. E ao longo dos nossos módulos anteriores, a gente já aprendeu os pilares de SEO e DO, né? Então, passamos ali pelas principais definições que você precisa entender nesse novo universo da busca generativa. A gente também entendeu como fazer uma boa pesquisa de concorrência, entender onde que o seu concorrente ele aparece, que você não está aparecendo. E agora a gente vai entender como construir uma estratégia inicial de palavra-chave. Então, sem mais delongas, bora aqui para o nosso módulo de hoje, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu costumo explicar quando a gente fala de fazer uma pesquisa de palavra-chave é que a gente precisa entender, antes de mais nada, a intenção da busca, tá? Então a gente precisa entender onde que eu quero atingir, né? Então, quem que é que eu tô tentando atingir? Se você começar a fazer uma pesquisa de palavra-chave sem você ter um público em mente, sem você ter as dores mapeadas, os objetivos desse cara, como ele escreve, como que ele pesquisa, você vai fazer a pesquisa de uma forma errada. Então, primeira coisa é: quem é o seu ICP? Quem é o seu target, tá? Então defina muito bem as personas. E a forma mais fácil de você fazer isso é você entender quais são as dores que essa persona tem, tá? Então a primeira coisa é, se você é uma empresa que tem uma equipe de vendas, então tô supondo que você tá dentro aí de uma empresa que possui uma equipe de vendas, essa é a hora de você sentar com a sua equipe de vendas e entender quem é a persona para qual eles vendem hoje, porque eles são o ponto de contato principal com esse target que você quer atingir através da sua estratégia orgânica. Então, se você ainda não conversou com o seu time de vendas, vá e tenha essa conversa agora para você conseguir entender esse target melhor. Se você está começando a sua empresa do zero, você, enfim, não tem essa definição, a melhor forma de você fazer um ICP é, de fato, ou usando a IA, e aí você pode passar para a IA ali um prompt, né, para ela pedindo para ela te ajudar a fazer o seu ICP e pedindo para ela te fazer perguntas que ajudem ela a moldar um ICP para você. Ou de fato você pode usar ali algumas ferramentinhas online, né, que você constrói o seu ICP de forma guiada, tá? Mas primeira coisa, você precisa saber quem que é a sua persona target, tá? Então quem que é o seu ideal customer profile, né? Quem que é o seu target principal, o seu consumidor ideal, digamos assim, tá? Então, uma vez que você tem isso em mente, você vai ter objetivos claros quando o assunto é a página que a gente está tentando ranquear. Então, para eu fazer uma pesquisa de palavra-chave, eu primeiro preciso entender, beleza, quem é o meu ICP, qual é a dor dele, e aí a partir disso eu vou criar um conteúdo ou uma página dedicada a essa intenção de busca. Então, vamos supor que eu sou advogado e eu trabalho na área ali de advocacia trabalhista. Então, geralmente o meu target costuma ser pessoas que têm dificuldades, têm dúvidas relacionadas a essa parte de trabalhista. Às vezes está passando por uma dificuldade dentro da empresa, está pensando em se demitir, ou enfim, tem alguma dúvida relacionada à legislação. Então, eu tenho muitos tópicos que eu posso abordar dentro do meu site para eu conseguir atingir esse target. Então, para eu conseguir de fato iniciar uma estratégia pensada para esse escritório de advocacia, ou enfim, para o meu próprio site, eu primeiro preciso entender que a palavra-chave que hoje esse cara que eu tô pensando em criar conteúdo para ele, ela é uma palavra-chave que ele geralmente vai buscar quando ele já sabe que eu tenho a solução para ele, ou seja, ele já vai buscar quando ele já fez uma busca inicial e ele sabe que ele precisa de um advogado trabalhista, ou ele vai começar a buscar essa palavra-chave, ele vai fazer essa busca inicial quando ele ainda está entendendo do assunto, tá? Então, um exemplo muito prático disso, ainda falando sobre a advocacia trabalhista, seria se alguém que às vezes está pensando em se demitir, ela vai lá e começa uma jornada de busca falando o seguinte: posso sair do emprego no período de teste, por exemplo, tá? Um exemplo bem assim aleatório. Então, posso deixar a empresa como CLT no período de teste? Quanto tempo eu preciso dar de aviso e etc. Vamos supor que essa seja uma dúvida. Esse tipo de dúvida é um tipo de dúvida que geralmente a pessoa que a tem, ela
tá buscando informação sobre, né? Então ela não tá buscando um serviço, ela não tá buscando contratar alguém. Diferente de alguém que às vezes já passou por uma situação e essa pessoa, ela sabe que ela vai precisar de um advogado trabalhista. Então, casos muito relevantes, né, dentro desse segmento por exemplo, questões relacionadas a trabalhar, mas não receber, né? Então, tipo, a pessoa tem alguma dúvida relacionada a processar a empresa por um período de trabalho em que ela não recebeu. Geralmente, quando a pessoa vai fazer algum tipo de busca nesse sentido, ela já sabe que ela precisa de um advogado trabalhista. Então, ela já vai procurar diretamente ali no Google, no ChatGPT, o melhor advogado trabalhista. Então, a palavra-chave melhor advogado trabalhista, ela já é uma palavra-chave que ela tem uma intenção de busca comercial, transacional. Então, a criação da página que eu vou fazer para esse termo, ela já é uma página comercial, transacional. Ela não é uma página de conteúdo, aliás, de conteúdo, de blog, né? Ela não é uma página ali que eu vou ficar explicando para a pessoa que ela tem o direito de fazer isso, aquilo. Então, algo que é muito relevante para a gente ter em mente, num segundo passo, quando a gente está falando de palavra-chave, é eu entender o objetivo. Qual é o objetivo da pessoa por detrás desse termo que ela está procurando, para daí eu ter, de fato, uma definição de qual tipo de página que eu devo criar para atingir essa pessoa, tá? E aí, claro, um terceiro ponto é: onde que a sua empresa precisa mais ganhar visibilidade? É no ChatGPT? É no Google? Onde que geralmente o seu target ele está mais? Porque sim, gente, eu sei que a IA generativa, ela tá dominando, né? Então as pessoas de fato conversam bastante com o ChatGPT ou com outras LLMs, mas existem targets e targets. Vai ter target seu que às vezes ele vai estar mais dentro do TikTok, ele vai estar ali mais aqui dentro do YouTube. Então você precisa entender muito bem onde que a maior faixa etária, né? Onde que o seu target ele está mais, para você conseguir fazer conteúdos direcionados mais para o seu target, porque muitas vezes você vai gastar dinheiro e tempo fazendo conteúdo para blog, sendo que a maior parte do seu nicho está dentro do TikTok. E aí você poderia fazer também uma pesquisa estratégica dentro do TikTok para entender de fato qual é o tipo de conteúdo você deveria começar criando no TikTok. Então, faça essa análise antes de fato você seguir para uma pesquisa de palavra-chave, tá beleza? Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui hoje juntos é analisar uma palavra-chave, né? Fazer uma pesquisa de palavra-chave dentro ali do SEMrush. Então, eu vou pegar aqui esse segmento, né, trabalhista, de advocacia trabalhista que eu mencionei para vocês, e eu já até coloquei aqui um termo, né, uma página, mas eu vou voltar para vocês verem aqui desde o começo. Então vamos supor que você abriu aí seu SEMrush agora. Eu geralmente venho aqui nessa barrinha, mas você pode vir aqui também em SEO, e aí você vem aqui em Keyword Overview, e aí já vai para essa aba aqui, e você pode fazer a pesquisa aqui também. Então tem duas formas de você fazer a pesquisa de palavra-chave aqui dentro do SEMrush. Ou você faz uma pesquisa única, que é essa que eu tô fazendo aqui agora, e aí você pode selecionar inclusive tipo geolocalização, né? Você pode fazer a pesquisa baseada em cidade ou em país, etc. Ou você pode colocar vários termos que às vezes você já tinha em mente para poder validar se esses termos têm intenção de busca. E aí, como vocês podem ver, quando eu dou Enter, ele deixa eu entrar vários termos. Você pode digitar até 100 termos de uma vez. Mas assim, eu geralmente começo a minha pesquisa com um termo apenas, e a partir disso eu vou fazendo essa análise. Então, vamos supor que eu quero ranquear para o termo advogado trabalhista. Notem o seguinte, tá? Que o SEMrush ele já vai me dar aqui o volume, a dificuldade para essa palavra-chave e principalmente a intenção. O que o SEMrush quer me dizer com essa intenção comercial, pessoal? Que ele analisou a busca do Google e ele verificou que a maioria dos termos que estão aparecendo, aliás, a maioria dos sites que estão aparecendo para a busca orgânica aqui são sites que são páginas de sites que têm uma intenção já mais transacional ou comercial. Então, como vocês podem ver, a maioria aqui, se eu for comparar, ou é home, né? Então, tipo, é home de escritório de advocacia, ou é tipo Jus Brasil, enfim. Então, se eu tentar criar um conteúdo só tendo como base advogado trabalhista, talvez não seja o ideal. Aí eu poderia olhar termos relacionados, como por exemplo, questões aqui embaixo. Quanto ganha um advogado trabalhista, tá? Caso o meu público fosse outro, né? Alguém que esteja estudando, aliás, eu sou ali uma escola que dou ali mestrado para advogados, né? Enfim, especializações, e eu preciso vender cursos para advogado, né? E aí eu poderia trabalhar, por exemplo, quanto ganha um advogado trabalhista, que seria muito mais inteligente do que eu trabalhar advogado trabalhista, tá? Então,
uma das coisas que dá pra gente fazer, né, começar a pesquisa fazendo, é isso. Então, eu analisar variações de palavras-chave ou questões, e aí tem um pulo do gato aqui, né, que é o que o SEMrush, ele traz um negócio, uma função aqui chamada Keyword Strategy, em que basicamente, pessoal, se você clicar aqui em verificar clusters, ele vai abrir essa análise aqui de clusterização, e aí ele vai pegar o termo principal, que é esse termo que eu dei ali pra ele, que eu deleguei, né, e aí ele vai pesquisar termos relacionados a isso e criar vários clusters ao redor disso. Isso é uma função que não faz muito tempo que o SEMrush lançou, e é super interessante para quem está começando, ou enfim, se você está sozinho aí na sua jornada de marketing digital, de SEO, você começar a trabalhar conteúdos baseados nisso. Seria o ideal. Eu, particularmente, começaria, né? Se eu estivesse começando totalmente do zero, eu começaria uma estratégia pegando esse Keyword Strategy Builder aqui que o SEMrush está me dando. E, gente, como a gente sabe que existem muitas IAs hoje que fazem conteúdo muito bem feito ali, né? Com os modelos que a gente possui aí hoje disponíveis, eu tentaria criar o máximo de páginas possível para esses conteúdos que fossem importantes ali pro meu target, tá? Claro, sempre revisando humanamente esses conteúdos, e aí, a partir disso, eu publicaria esses conteúdos para eu tentar crescer o máximo possível, o mais rápido possível dentro do meu segmento. Importante lembrar, enquanto carrega aqui, que o segmento de advocacia, assim como de questões relacionadas a dinheiro, medicina, etc., são segmentos que eles são mais difíceis do que o normal de ranquear, porque existe uma questão ali, uma importância relacionada ao que o Google chama de Your Money, Your Life, né? Que basicamente são nichos que podem mexer com a vida de uma pessoa. Então o Google ele costuma ser um pouquinho mais chato em relação ao ranqueamento de termos relacionados a esse nicho. Então pode ser que você gaste um pouco mais de tempo trabalhando esses conteúdos. Se você é dessa área e você às vezes não tem uma certificação dentro desse nicho, vale a pena convidar alguém para escrever esses conteúdos e assinar esses conteúdos com você que tenha certificações, para que ali tanto as LLMs quanto o Google consigam verificar que quem está escrevendo aquele conteúdo assina embaixo que aquilo ali faz sentido, né? E que, enfim, que é um conteúdo que pode ser confiável. Então, pessoal, carregou aqui, como vocês podem ver, ele me trouxe aqui vários clusters. Olha só que interessante. O que é rescisão contratual? Totalmente um cluster muito relevante para quem está tentando vender serviços ali relacionados à advocacia trabalhista, né? Que é a parte de rescisão. Então, muitas vezes os problemas que as pessoas vão encontrar nas empresas, né, na hora de contratar um advogado, está relacionado à parte de rescisão. Então, para eu começar a ranquear para termos relacionados à rescisão mais específicos, eu preciso ter termos de topo e meio de funil que estejam relacionados à rescisão contratual. Direitos do trabalhador, outro nicho super relevante, né? Então, olha só, reclamação trabalhista, cálculo da hora de CLT, assédio moral, né, doença ocupacional. Então, assim, vários termos que são relevantes aqui para mim. Então, ele já meio que clusterizou esses termos e ele já me trouxe, inclusive, palavras-chave que são termos aqui que eu conseguiria linkar entre termos principais e termos secundários. E notem que ele já me trouxe principalmente termos que são fáceis, entre aspas, de ranquear para eu começar a minha estratégia ali com os termos que são mais fáceis para eu iniciar, né, esse trabalho, tá? Então, isso é uma ferramenta muito poderosa aqui do SEMrush para a gente começar uma estratégia de pesquisa de palavra-chave. Uma outra forma que eu tenho de fazer uma pesquisa de palavra-chave, que é um pouco mais limitada, mas também é legal, principalmente porque ela é gratuita, é usando o Google Trends. O Google Trends, pessoal, ele não é uma ferramenta especificamente de SEO, mas, como o próprio nome diz, ela é uma ferramenta para analisar tendências de busca, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui também, ó, advocacia trabalhista, que é o mesmo termo que eu coloquei lá, e aí eu vou dar um Enter, ele não vai me trazer nenhuma informação, porque eu preciso fazer alguns ajustes relacionados aqui à parte da busca. Então eu vou colocar aqui Brasil, vou aumentar a quantidade de horas para a gente ter uma noção maior, vou colocar o último ano. E aí, como vocês podem ver, ele me traz um gráfico para eu conseguir entender, durante o período dos últimos 12 meses, existe algum período em que eu tenho uma busca maior por esse termo?
Então notem o seguinte, que diferente do SEMrush, ele até traz aqui algumas palavras que estão relacionadas, né? Então, ó, consultas mais frequentes, consulta em alta, mas ele não tem aquele nível de informação que o SEMrush possui, porque a ferramenta ela tem intuitos diferentes, né? Objetivos diferentes. E uma coisa que é importante sobre o Trends é que, como vocês podem ver, ele traz uma escala de 0 a 100. Isso não é volume, como eu falei já, tá? Então, ele é uma tendência de busca, uma nota de tendência de busca de 0 a 100. Uma coisa que dá para você fazer aqui também é comparar termos, tá? Então, vamos supor que eu coloque aqui um sinônimo de advocacia trabalhista. Vamos ver. Advocacia... Não sei nem se existe isso, mas vou colocar advocacia ocupacional, tá? Vou colocar alguma coisa assim. Como vocês podem ver, o meu termo que eu nem sei se existe, nem tá aparecendo aqui, né? Ele dá nota 0, mas vocês conseguiram entender a lógica, né? Eu poderia colocar um termo relacionado à advocacia trabalhista para eu conseguir fazer essa comparação aqui e ele ia me mostrar lado a lado qual dos termos faria mais sentido para eu conseguir fazer essa análise e aí sim optar pelo termo que tem mais volume de busca. Então, pelo Trends eu consigo fazer uma análise, mas ela é um pouco menos detalhada ali que uma análise que o SEMrush me oferece ou outras ferramentas pagas, tá? Bom, pessoal, uma outra forma de você fazer essa análise é usando o próprio mecanismo de busca, que, como eu já disse, né, no início aqui desse módulo, é um pouco mais limitante, mas dá para fazer, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui no Google digitar advocacia trabalhista, e dá um Enter, notem o seguinte, quando eu entro aqui na minha página de resultado de busca e eu só dou um clique aqui, essas informações que estão aqui, gente, elas não estão aqui por acaso, tá? Então, advocacia trabalhista é o termo que eu procurei, mas se eu clico aqui, como vocês podem ver, ele me traz vários termos relacionados à advocacia trabalhista. Por que esses termos estão aparecendo aqui? Porque quem procurou advocacia trabalhista também procurou definição de advogado, curso de advogado, advocacia criminal, como ser advogado, o que faz advogado e assim por diante. Então, isso são termos relacionados. Eu não tenho informações em relação aqui a volume, mas eu poderia, por exemplo, se eu vejo aqui 2 termos que são relevantes para mim, eu poderia colocar eles lá no Trends e ver dentro do Trends qual é a pontuação que tem mais a nota, né, para eu conseguir de fato seguir com o trabalho. Mas é uma forma de você fazer essa análise. Um outro ponto também que você pode analisar aqui dentro da página de resultado de busca é o People Also Ask, tá, gente? Não liguem aqui para o meu Google que ele tá em holandês, né? Porque eu não estou no Brasil, mas aqui, como vocês podem ver, é o People Also Ask. E aí aqui ele traz quais são as principais perguntas que as pessoas fazem sobre esse termo. E aí, se você clicar aqui, ó, ele vai gerar outras perguntas. Essas perguntas é muito importante você tê-las no seu conteúdo. Porque se eu tenho essas perguntas dentro do meu conteúdo como FAQ, eu consigo também ranquear aqui no People Also Ask e essas perguntas também é um indicativo de perguntas que podem ser feitas nas LLMs, porque a LLM ela tem uma linguagem mais conversacional. Então, é um outro tipo de insight que você consegue tirar. Mesmo usando as ferramentas pagas, como o SEMrush Ahrefs, eu sempre olho o People Also Ask na hora que eu estou fazendo um outline, na hora que eu estou planejando uma página, porque é muito importante a gente analisar o que de fato a própria ferramenta hoje enxerga que são as principais perguntas, porque está sempre atualizado, né? Então, essa é uma das formas que eu tenho aqui de fazer essa análise também. E aí, pessoal, uma última coisa aqui, ainda na página de resultado de busca, é que quando você trabalha com SEO, nessa parte aqui da análise, né, das outlines, etc., você não pode ser preguiçoso ao ponto de você não analisar o que tem de conteúdo em cada uma dessas páginas. É muito importante, quando você tem um termo que você quer muito ranquear, você quer muito aparecer para esse termo, você quer muito ser citado relacionado a esse termo, você acessar cada uma dessas páginas que aparece aqui, para você entender como que essas páginas foram estruturadas. O que está sendo falado nessas páginas, tá? Quais são os tipos de conteúdos que estão sendo trazidos nessa página? Tudo isso é importante para você usar ali como insight na hora de você gerar o seu conteúdo, tá? Então, esses são os principais pontos que a gente analisa aqui usando o Google Trends, né? E as nossas ferramentas. Bom, pessoal, então, diante disso tudo, como que eu organizo uma produção editorial, né? Então eu selecionei ali a palavra-chave
e aí eu tenho os termos que eu quero trabalhar. A partir disso, antes de você sair escrevendo, geralmente como que eu faço? Eu grupo por temas. Se você usar o SEMrush, como a gente viu ali, já vai agrupar, né, para você. Eu ordeno por prioridade de negócio, então não dá para você fazer SEO, GEO, etc, sem você sentar com o seu time, né, com o seu cliente e entender o que é mais prioritário, porque hoje, se você é um consultor, você está oferecendo serviço ali para uma empresa, etc, você precisa saber o que faz essa empresa mover, né? Então, o que gera grana? O que dá grana para eles? Isso é muito importante. Muitas vezes, o time de SEO e o time de GEO, enfim, eles entram junto com o time de mídia paga. Eu costumo ter uma boa relação com o time de mídia paga, porque o time de mídia paga me traz muitos insights. Né? Porque a partir do time de mídia paga eu consigo verificar rapidamente quais são termos que vendem, né? Quais são os termos que geram conversão. E a partir disso eu não vou tentar trabalhar muitas vezes exatamente o mesmo termo, porque o objetivo, né, de uma campanha de mídia é muito diferente de um objetivo de uma campanha de SEO, mas eu consigo ter uma noção da jornada, eu consigo ter uma noção do que é importante. Para a empresa conseguir ganhar dinheiro. Então, é muito relevante você conversar com a empresa para entender qual é a prioridade, quais tópicos eu devo priorizar, tá? Evitar a duplicidade aí da intenção de busca, né? Então, tomar cuidado na hora da gente fazer ali a seleção dos termos. Se é um termo que eu vou trabalhar a criação de conteúdo para blog, por exemplo, enfim, para página interna, eu preciso ter noção de que esse termo ele precisa ser informacional. Se eu vou trabalhar um termo em que eu quero que uma página transacional, uma página comercial de produto, a home, etc, ranqueie, aí eu tenho uma intenção de busca comercial, transacional. Então valide tanto no mecanismo de busca quanto nas ferramentas se a intenção de busca para qual você está tentando trabalhar um termo é válido, né? Se é a mesma que de fato as pessoas têm na hora de fazer a pesquisa delas, tá? Então, criar uma sequenciação ali estratégica por cluster é muito importante e, claro, planejar atualizações futuras, porque muitas vezes você sobe uma página, deixa essa página, deixa esses conteúdos lá para sempre perdidos no seu site. Não faça isso, porque se o seu conteúdo passou um ano, você não teve nenhum clique, não está te gerando nada esse conteúdo, é a hora ou de você refazer esse conteúdo ou de você remover, para ele não ficar ali um lixo no meio das suas URLs, porque isso também é ruim quando a gente fala de SEO, porque lembrem lá no primeiro módulo que eu expliquei para vocês sobre o crawl budget, a gente vai falar também sobre isso no módulo de SEO técnico, em que eu explico para vocês que o Google ele tem, né, assim como as LLMs também, um limite de número de páginas que ele escaneia no seu site. Então ele não vai escanear todos os sites, todas as páginas de todo mundo. Ele tem um limite. Então, se você tem muita página que é lixo, que não tem por que ela existir, corte, porque daí ele vai focar em escanear páginas que de fato são relevantes para você. Então tome cuidado com essa parte, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa até aqui. Se você curtiu este vídeo, este módulo, né, e tá curtindo esse curso, só peço para vocês deixarem o like e se inscrever no canal, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube e não é inscrito ainda. E agradecer por você ter chegado até aqui. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça que você pode deixar ela aqui embaixo no vídeo, que eu vou respondê-la assim que possível, beleza? Vejo vocês no próximo módulo. Tchau, tchau!